E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou o professor Epifânio Galan, esse é meu canal Epifanias, né, o Epifísica. Estamos aqui na nossa aula de exercícios comentados sobre conservação da energia mecânica, provavelmente aí uma das aulas mais importantes para você que está buscando aí Enem e grandes vestibulares, é uma aula base aí para mecânica, né, e que consequentemente depois vai ser base aí para entender diversos assuntos dentro da física aí do ensino médio, tá? Então a gente vai lá no livro, né, Os Fundamentos da Física, volume 1, parte 2, que é essa obra aí fantástica do Ramalho, Nicolau e Toledo, né, da editora Moderna, página 334, e vamos discutir os exercícios do 347 até o 355, tá bom? Vamos lá? Então, 347, uma pedra de 5 gramas cai de uma altura de 5 metros em relação ao solo. Um DOT chega igual a 10, despreza a resistência do ar, determina a velocidade da pedra ao atingir o solo. Na aula teórica, nós discutimos a base desse exercício aí, né? Que é igualar a energia mecânica da pedra lá na altura máxima, né, lá na altura, nesse caso, de 5 metros, onde ela se encontra, com a energia mecânica da pedra quando ela atinge o solo. Então, lá em cima, ela tem somente energia potencial gravitacional, lá embaixo, ela tem somente energia cinética, daí nós igualamos essas duas energias, cortamos a massa e vamos chegar numa expressãozinha, que é uma expressãozinha, na verdade, que é nada mais, nada menos que a aplicação da equação de Torricelli para V0, né, para velocidade inicial igual a zero, tá? Então, os dois métodos dão na mesma. Não necessariamente vocês têm que decorar isso daí como uma formulinha, mas como eu já discuti lá na aula teórica, então resolvi usar agora para valorizar também o material teórico. Quem não assistiu ainda essa aula teórica, é recomendável aí que busque, né, esse material para poder estudar, tá bom? E aí, como V igual a raiz quadrada de 2 de H, G vale 10, H vale 5, V igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, todo mundo sabe que é mais 10 ou menos 10. Como nós estamos considerando aí o módulo, né, da velocidade, né, a velocidade escalar, digamos assim, então 10 metros por segundo para o valor dela é suficiente, né? Não precisamos usar o mais 10 e o menos 10, tendo que adotar um referencial e tendo todo o trabalho aí pela sequência. Maravilha? Já no 348, um objeto de 10 gramas é atirado verticalmente para cima com velocidade de 12 metros por segundo. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine a altura máxima que o objeto atinge. Outro exercício que discutimos lá na teoria também, mesmo esquema do anterior, iguala a energia mecânica inicial do objeto, que nesse caso vai ser uma energia cinética, né? Ele sai com uma certa velocidade no momento em que ele é atirado, com a energia potencial gravitacional lá na altura máxima, né? Na altura máxima o objeto dá aquela paradinha instantânea, né? Ele tem um instantezinho que a velocidade dele é zero, então toda a energia cinética foi transformada em energia potencial, nesse caso potencial gravitacional. Daí você iguala as duas, desenvolve um pouquinho e vai chegar na conclusão, né? A conclusão que H é igual a V0² sobre 2G. Fizemos isso de novo, né? Comentando lá na aula teórica. Então, busquem lá no material que eu acho que é bem importante. Tá? O V0 vale 12, o G vale 10. Substituindo tudo aí, encontrei que a altura vale 7,2 metros. Então, esses dois primeiros problemas são exercícios para a gente aplicar, né? O que a gente desenvolveu lá na aula teórica. Beleza? Vamos então no 349. Uma pedra de massa 0,2 kg é atirada verticalmente para baixo com velocidade inicial de 20 metros por segundo de uma torre de altura igual a 25 metros. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia cinética da pedra ao atingir o solo. Agora já ficou um pouquinhozinho diferente, né? E aí já fica um pouco mais legal, tá? Para a gente resolver. Então, como está sendo desprezada a resistência do ar, então as forças dissipativas estão fora do nosso problema. Logo, a gente pode garantir que a energia mecânica inicial, que eu vou chamar de ponto A, é igual à energia mecânica final, que eu vou chamar de ponto B, tá? Então, lá no ponto A, como a nossa pedra tem altura, né, ela está a 25 metros, e ela também é atirada para baixo, então ela tem tanto energia potencial quanto energia cinética. Já no ponto B, é o ponto de altura zero. Então, toda
aquela somatória de energia potencial com cinética vai ser transformada exclusivamente em energia cinética, né? Ela vai perdendo altura, e perdendo altura ela vai perdendo energia potencial gravitacional, tá? Então a energia potencial gravitacional no ponto B, nós vamos considerar como sendo zero, porque o ponto B é um ponto de altura igual a zero, né? O ponto final, é o momento que ela chega lá no solo, beleza? Então substituindo aqui, ó, a energia potencial por mgh, a energia cinética por mv² sobre 2, a potencial no ponto B por zero, e deixando a energia cinética como energia cinética mesmo no ponto B, porque é exatamente isso que ele pede, né? A gente poderia abrir aqui e escrever mvb² sobre 2? Poderia, mas aí a gente descobriria o V, né? Por que eu vou descobrir o V para depois ter que fazer de volta mv² sobre 2, se eu posso deixar direto aqui a energia cinética, né? Um trabalho desnecessário, beleza? E aí substituindo tudo, né, gente? Fazendo continhas aí, energia cinética no ponto B, 90 joules, né, que é a energia cinética da pedra ao atingir o solo. Legal? Já no 350, um bloco de 2 kg cai no vácuo a partir do repouso de uma altura igual a 20 metros do solo. Ó, cai no vácuo a partir do repouso. Consegue perceber a diferença para o exercício anterior? No exercício anterior, a nossa pedra foi atirada. Tá? Agora o bloco vai cair a partir do repouso. Determine as energias cinética e potencial na metade da altura da queda. Considere nula a energia potencial da pedra no solo e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Eu considero prudente nós separarmos esse problema aqui em duas partes. Tá? O cálculo da energia potencial gravitacional nesse ponto aí, né, que ele está pedindo, né, que é a metade da altura total da queda, é um cálculo simples de fazer, simplesmente uma continha de formulinha, um MGH, tá? Já o cálculo da energia cinética a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Então eu optei por começar escrevendo isso aqui, ó. A energia mecânica no ponto A, né, que é a energia mecânica inicial dele, lá na altura igual a 20 metros, ó, deixei bem destacado aqui, vai ter que ser igual a energia mecânica em qualquer ponto do trajeto. Eu vou pegar especificamente um ponto que eu chamei de B, que é o ponto correspondente à metade da altura da queda. Por quê? Porque é aí nesse ponto que o exercício nos pede o valor da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Tá? Então, a gente vai atacar aí. Tá? Então, o ponto A, que é o inicial, é a altura de 20 metros, e o ponto B, que é o final, é a altura de 10 metros. Legal? Tranquilinho? De boa, né? Para entender essa parte. Como é que eu escrevo essas energias mecânicas? No ponto A, potencial mais cinética, no ponto B, potencial mais cinética. Eu vou analisar se eu tenho tudo isso aqui. Vou dar uma pausa aqui agora e fazer aquela segunda parte, né, que eu comentei que ia separar em duas partes, né? A segunda parte é o cálculo da energia potencial gravitacional dele no ponto B, que é super simples de fazer. Olha só, mg, a altura do ponto B, a massa é dada 2, a gravidade vale 10 e o ponto B ele está na metade da altura. Se a altura total é 20 metros, a altura do ponto B é 10. Tá? Então, 10 vezes 10 vezes 2, 200 joules, né? 200 joules, certo? Maravilha? Tranquilinho, né? Uma parte do que ele pedia para a gente, ó, que é a energia potencial, já fizemos. Agora a gente vai pegar isso aqui, vai voltar para lá, e aí vamos ter um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então vamos lá. No ponto A, temos energia potencial gravitacional, certo? Porque ele tem uma certa altura, mas não temos energia cinética, tá? Cai a partir do repouso. No ponto B, eu terei energia potencial de 200 joules, que eu já calculei aqui, e quero descobrir a cinética. Maravilha? Olha lá, mgh no ponto A vai ficar 2 vezes 10 vezes 20, isso daí dá 400, menos 200 daqui, 200 joules. Agora vamos pensar juntos aqui. Né? Vamos pensar juntos aqui. Eu conseguiria calcular meio que de cabeça assim, qual a energia mecânica do corpo nesse ponto aí que eu chamei de A, né, que é no ponto inicial. Eu penso rapidinho. Não tem energia potencial elástica, né, porque não tem nenhuma menção a mola, elásticos e assim por diante. Não tem energia cinética, porque parte do repouso. Então só tem energia potencial gravitacional. Massa 2, gravidade 10, já dá 20. Altura 20. Já tenho 400 joules de energia mecânica. Certo? Energia total. Essa energia mecânica está exclusivamente na forma de energia potencial gravitacional. Na metade da altura, como a formulinha da energia potencial gravitacional é mgh, se o h diminuir pela metade, a energia
potencial tem que diminuir pela metade também. Então, se eu tinha antes 400 joules de energia mecânica, que na verdade estavam todos na sua forma potencial, agora eu vou ter na metade da altura, metade disso de energia potencial. Ou seja, 200 joules, que foi o que eu calculei aqui. Mas, gente, se eu tenho 400 joules no total de energia e 200 joules agora permanecem na sua forma potencial gravitacional, onde estão os outros 200? Poderiam estar em potencial elástica, para esse exercício não faz sentido, ou em cinética, para esse exercício faz todo sentido, por isso que são 200 joules de energia cinética no ponto B. Tem a solução toda bonitinha aqui para vocês, naturalmente, uma solução para vocês pensarem, poderem depois estudar de novo, trabalhar com mais calma, mas eu gostaria também que vocês pensassem nessa ideia mais conceitual assim da energia que eu acabei de passar. Tranquilo? Vamos ilustrar isso aqui agora, ó. Dá uma olhadinha aqui numa situação, entre aspas, similar. Tem aí um carrinho de montanha-russa e eu quero mostrar para vocês aí dois gráficos, ó, da energia potencial e o da energia cinética. Então percebam comigo, ó. Quando o carrinho vai subindo, ele vai ganhando energia potencial e vai perdendo cinética. Lá na altura máxima, olha só, o gráfico da potencial está cheio e o gráfico da cinética está vazio. Agora, ó, tá? Conforme ele vai descer, ele vai perdendo essa potencial, porque ele perde a altura, e simultaneamente, então, ele vai ganhando cinética. Tá? Quando ele chega lá embaixo, ó, olha só, o gráfico da cinética está cheio e o gráfico da potencial está vazio. E quando ele está bem no meio, tá? Bem no meio mesmo ali, ó, na metade da altura, ó, certo? Numa altura H, que eu chamei, igual a metade da altura máxima. Quando ele está bem no meio, ó, dei um pause no GIF e olha que a gente consegue pegar, tá? Que a energia potencial gravitacional corresponde à metade do que era e a energia cinética acaba correspondendo também à metade do total, sendo que essa partezinha vermelha aqui, somada com essa partezinha vermelha, vai corresponder a ou esse gráfico cheio, ou esse gráfico cheio, né? Que, na verdade, simboliza para a gente a energia mecânica do carrinho, né? A soma da modalidade potencial com a modalidade cinética. Tranquilinho? Bonita essa tela, né? Bonito esse GIF aí. Vamos lá então para o 351. Uma pequena esfera partindo do repouso da posição A desliza sem atritos sobre uma canaleta semicircular contida num plano vertical. Determine a intensidade da força normal que a canaleta exerce na esfera quando esta passa pela posição mais baixa B. Dados: massa da esfera M e aceleração da gravidade G. Esse é um exercício que costuma assustar bastante aí os alunos, né, os estudantes de maneira geral. Na verdade, muito mais porque ele exige de você que você lembre dinâmica do movimento circular, né, as aplicações das leis de Newton no movimento circular. Quem não domina muito bem esse assunto ou quem ainda está confuso, eu sugiro que assista nas videoaulas aí relacionadas a esse assunto que estão disponíveis aí no canal. Vamos lá para a solução então? Como é que a gente começa esses exercícios aí, né? A gente vai lá no ponto onde ele está mandando, né? Onde o enunciado está mandando a gente fazer alguma coisa e começa simbolizando as forças que atuam no nosso objeto naquele ponto. Nesse caso, força-peso e força normal, tá? Então, coloquei aí as duas forças que atuam na bolinha e aí eu vou começar a pensar nelas. Eis que quem está atento aí já percebe, Epifa, por que você desenhou a força normal maior que o peso? Ora, gente, vamos pensar comigo. Basicamente, existiriam três possibilidades, né, de relação entre a força-peso e a normal. A normal poderia ser maior que o peso, que é essa aí. A normal poderia ser igual ao peso, em módulo, né? Obviamente que o vetor força normal não é igual ao vetor peso, porque um é para cima, outro é para baixo. Mas se os módulos delas fossem iguais, essas forças se anulariam. Se anulando, a resultante seria zero. E para um movimento com força resultante zero, como já estudado na aula de primeira lei de Newton, nós teríamos que ter movimento retilíneo uniforme. Não é o caso. Portanto, elas não são iguais. Legal? E se a força-peso fosse maior do que a força normal, então a gente teria uma resultante para baixo. E com uma resultante para baixo, a partir desse ponto, essa bolinha teria que descer. Mas não dá para ela descer, né, gente? Ela está numa canaleta. A bolinha, a partir desse ponto, sobe. E por que ela sobe? Justamente pelo fato de ter uma força para cima maior do que a força para baixo. Na verdade, ela vai subindo
e se mantendo, entre aspas, presa na trajetória circular. Por isso que a resultante entre essa força, força normal, e essa força, a força-peso, é a chamada força resultante centrípeta. Legal? Certo? Resultante centrípeta é igual a normal menos peso, e se você lembrou disso, praticamente temos a solução do exercício. Olha só, resultante centrípeta é dada por mv² sobre raio, força normal eu vou deixar assim mesmo, porque é o que ele está pedindo, certo? E peso é igual a mg. Tranquilo? Aí você passa aqui o mg, né, que está subtraindo lá para o outro lado, né, e fica mv² sobre r mais mg igual a força normal. Aí eu escolhi escrever desse jeito. E aí você fala, nossa, Epifo, e aí? Aí eu vou parar aí nesse ponto. Vou dar a resposta assim para o vestibular, assim para a prova. Força normal é mvb² sobre raio mais mg. Não seria uma resposta de todo ruim, mas dá para deixá-la melhor. Dá para deixar um pouco mais bonita, né? Um pouco mais simpática. De que maneira? Lembrando que a gente está numa canaleta sem atrito, então a energia mecânica da bolinha neste ponto tem que ser igual à energia mecânica dela em qualquer ponto, já que não tem dissipação aqui, certo? Portanto, se é igual em qualquer ponto, é igual no ponto B, tá? O caminho agora é abrir, né, aqui a energia mecânica em A e energia mecânica em B como sendo a soma da cinética mais a potencial. Daí eu vou saber o quê? Que lá no ponto A eu não tenho energia cinética porque a bolinha está parada. E no ponto B, que eu vou considerar como ponto de altura zero, né? Vou considerar como a linha horizontal de referência, eu não vou ter energia potencial gravitacional, né? Já que o H é igual a zero. Daí eu vou substituir, então, essa cinética de A e essa potencial de B por zero, e a potencial de A e a cinética de B pelas formulinhas. Agora, esse H aqui vai ser, na verdade, o que a gente chama de raio da nossa circunferência, né? Eu vou destacar ali, ó, tá vendo? Então, daqui até aqui é o raio, né, da circunferência. Então, eu vou substituir aquele H por R. Vou cortar a massa, tá? E aí concluo que o VB² é igual a 2 vezes G vezes R, né? Passando esse 2 para lá. Epifa, você nem vai escrever que o VB é a raiz quadrada de 2GR? Não. Por que não? Porque lá na outra equaçãozinha, né, que foi a equaçãozinha que a gente interrompeu para ir lá para a energia, e agora a gente está voltando para ela, aparece o VB². Olha lá. Ó. Então, vou substituir o VB² por 2GR, vou cortar o raio, e aí fiquei aqui, ó, 2mg mais mg. Portanto, a força normal lá no ponto B é igual a 3mg, né? 3 vezes o peso. Tranquilo? Então, se você soltar a bolinha desse ponto aqui, quando ela passar pelo ponto B, que é a parte mais baixa da canaleta, a força normal que ela vai sofrer equivale a 3 vezes o peso. Legal? Exercício bacana, né, gente? Trabalhoso, né? Dá para pensar bastante nele aí. Vamos para o próximo? Bom, agora a gente vai seguir para o P352, né? Um exercício da OBF. E é um exercício que, na minha opinião, ele é completamente desproporcional aqui nessa página, né? Os exercícios eram todos relativamente tranquilos de fazer e, de repente, pum, cai essa bomba aí. É um exercício bacana, é importante saber fazer, mas é recomendável que a gente talvez tivesse feito mais alguns aí, talvez mais vários, antes de chegar num exercício desse nível aqui, tá bom? Mas, já que ele está aí, bora resolver. Um bloco de massa M é abandonado sobre o trilho e desliza a partir do ponto A, como representado na figura abaixo. Coeficiente de atrito cinético entre o trilho e o bloco no trajeto AB é μ. Então, ó, já é um plano inclinado com atrito e literal, né? Coeficiente vale μ. A seção circular que se inicia no ponto B não tem atrito. Beleza, então aqui não tem atrito. Qual a menor velocidade que o bloco deve ter no ponto B para que consiga passar pelo ponto C? Qual a altura HA para que isso ocorra? Vamos lá? Vamos começar a pensar na solução? O item A é um clássico, né? Aparece várias vezes aí em diversas provas aí. Ele está perguntando que velocidade o bloquinho tem que ter aqui para conseguir ultrapassar aqui o looping, né? Para ele passar por aqui sem despencar, né? Sem cair. É um exercício bem legal, né? Bem interessante, porque ele mistura a ideia de conservação de energia mecânica com
conceitos da dinâmica do movimento circular. A gente tem que dominar bem esses dois tópicos aí para poder resolver esse item A. Vamos lá? Então, vou começar escrevendo que no trecho BC, a energia mecânica nesse ponto B é igual à energia mecânica aqui nesse ponto C, né? Bom, na verdade, no trecho BC, a energia mecânica é igual em qualquer lugar, já que não há atrito, tá? Se ela é igual em qualquer lugar, então ela é igual em B e em C, tá? Aí eu vou pensar um pouquinho. Qual a energia, né? Ou quais energias eu tenho aqui no B? Tem energia potencial aí? Não. Não temos altura, vou considerar que aqui é a altura zero, né? O referencial. E não faz aí o exercício nenhuma menção sobre mola, sobre elástico. Então não tem nem energia potencial gravitacional, nem energia potencial elástica. Mas tem cinética. E lá no ponto C, tem altura, portanto tem energia potencial gravitacional, continuamos não tendo qualquer relação com energia potencial elástica, e tem que ter velocidade, né, gente? Se ele chegar no ponto C e parar, ele simplesmente cai. Então ele tem que ter alguma velocidade para ele conseguir passar pelo ponto C, tá bom? Então, abrindo aqui as expressões da energia mecânica, ficamos assim, ó. No ponto B eu tenho só cinética, e no C eu tenho cinética e potencial. Daí que eu posso fazer agora? Escrever as formulinhas de cada uma delas, né? Cinética no ponto B é m, velocidade lá ao quadrado sobre 2, a mesma coisa no C, e mgh para energia potencial gravitacional lá no ponto C. Posso cortar a massa, né? Claramente. Aqui ainda temos outra coisa que podemos fazer, que é pensar nesse h aqui, né? Esse h, que é a altura do ponto C em relação ao ponto B, né, que é o ponto de altura zero, ele equivale a um raio mais um raio, né? Então ele equivale a 2 raios, tá? Então na próxima passagem aqui eu vou limpar essas massas e vou substituir o H por 2R. Chegou nesse ponto, complicou na nossa cabeça, né? Porque ele está pedindo a velocidade no ponto B, tem ali uma velocidade no ponto C que eu não sei quanto é. E agora, com toda certeza, eu não vou conseguir desenvolver, né? Se eu não parar para pensar nessa velocidade no ponto C. E é aí que entra a ideia de que temos que saber, temos que dominar conceitos lá da dinâmica do movimento circular. Então, vou colocar o bloquinho lá, ó, no ponto C, vou indicar quais são as forças que atuam sobre ele, são, no caso, aí a força peso e a força normal. Percebe aí que ambas são para baixo nesse caso, né? O apoio está por cima do bloco, né? Então a força que ele exerce é para baixo. E aí vou lá pensar na dinâmica do movimento circular. A soma dessas duas forças é a resultante, que nesse caso é a resultante centrípeta, por se tratar de um movimento circular, tá bom? Então, resultante centrípeta é força normal mais peso. Resultante centrípeta é mv² sobre raio. Já chamei o raio de R maiúsculo, tá? A velocidade lá eu estou chamando de VC, que é a velocidade no ponto C. Força normal e o peso é mg. Agora aqui é que vai entrar aquelas sacadinhas que estudamos lá nas aulas de movimento circular, né? Na dinâmica do movimento circular. Então, olha só. O objeto não pode parar aqui, né? Se ele parar, ele cai. Então, ele tem que ter um pouquinho de velocidade. Ele tem que ter uma velocidade mínima, que não é zero, para conseguir passar, né? Para conseguir completar o looping. Essa velocidade mínima, gente, vamos olhar para a expressão matemática. Ó. Olhe para ela. mg eu não consigo alterar. Né? Ó. Aí, por exemplo, esse raio poderia passar para a direita multiplicando e essa massa dividindo. Daí nós teríamos raiz quadrada do raio sobre a massa vezes tudo isso aqui, né? Entre parênteses. Não posso mexer no raio, não posso mexer na massa e não posso mexer na gravidade, né, no peso. O único cara que eu consigo mexer é a força normal. Então percebam, quanto maior for a força normal, maior vai ser a velocidade. Então você vai diminuindo a força normal, diminuindo, e a velocidade vai diminuindo. Quando a força normal chegar no valor mínimo possível dela, então você vai ter também a velocidade no valor mínimo possível dela. E o que é o mínimo valor possível para a força normal? É um valor muito próximo de zero. A gente vai escrever assim, ó, que a força normal tende a zero. Ela é praticamente zero. Ela não chega a ser zero, mas ela é tão pequena que na prática ela é zero, tá? Ela é tão pequena que se eu somar o valor dela com mg, a resposta é praticamente o mg. Por exemplo, m vale 30 kg e o g vale 10. Então, mg vale 300. A força normal é tipo 0,00001.
Então, a resposta final vai dar 300,00001. Quer dizer, é desprezível esse resto. De tal maneira que eu posso considerá-la como sendo zero. Maravilha? Beleza? Então, se eu considerar que a normal é tão pequena que ela é praticamente zero, então eu sumo com ela dali, e aí eu vou isolar, né? Corta a massa e vou isolar o V no ponto C ao quadrado, indicando que ele é igual a RG, tá? R vezes G. Ele não é exatamente igual, né? Mas a gente pode cometer essa licença poética aqui, dizendo que ele é igual, tá bom? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode destacar esse VC quadrado como RG, destacar ali também, ó, e aí substituí-lo lá, ó. Olha que belezinha. Agora, vê o que vai acontecer, gente. RG sobre 2, né, é meio RG, mais 2RG. Só está fora de ordem aqui, né? Meio RG mais 2RG é 2,5 RG, 2,5 RG. Que aí eu vou multiplicar por esse 2 aqui, né? Esse 2 vai passar multiplicando para lá, ó. Vai ficar 5 RG. Portanto, VB quadrado igual a 5RG e o VB é raiz quadrada de 5 vezes raio vezes gravidade. Beleza? Aí você fala, Epifa, posso decorar esse valor aí? Posso dizer que a mínima velocidade que qualquer corpo tem que ter num looping sem atrito para conseguir completar o looping é igual a raiz quadrada de 5 vezes o raio vezes a gravidade? Se as condições forem essas que eu acabei de falar, né? Looping sem atrito, né? Looping de raio R e gravidade local igual a G, sim, pode decorar, mas cá entre nós, né, gente? Não convém, né? Não convém decorar, porque já tem bastante coisa que tem que saber, bastante formulinha aí que tem que, de uma certa forma, decorar, e você ter que inventar de decorar mais uma é um negócio meio nonsense, né? Digamos assim. Tranquilo? Vamos passar para o B? Lembra da pergunta? Qual é a altura HA para que isso ocorra, né? Ou seja, qual é a altura HA para que eu chegue aqui no B com uma velocidade igual à raiz quadrada de 5 vezes G vezes R? Tá bom? Essa é a pergunta. Só que tem uma probleminha aqui, né, gente? Entre aspas, né? Tem atrito aqui, né? Ó. Então, você não pode sair escrevendo que a energia em A é igual à energia em B. Você pode dizer que a energia em A mais o trabalho da força de atrito vai ser igual à energia em B, tá? Isso dá para escrever, ó. Energia em B é igual à energia em A mais o trabalho no trecho AB, né? Que vai ser, na verdade, o trabalho da força de atrito. Tranquilo? Vamos seguir? Então, reescrevi aqui com o trabalho do atrito e agora eu vou pensar nas energias que a gente tem no ponto B e no ponto A, né? Nas modalidades de energia mecânica que temos. No ponto A, gente, o bloco vai ser abandonado. Então, ele só vai ter energia potencial gravitacional, já que o V vale zero, ele não tem energia cinética. E no ponto B, a altura vale zero. Então, ele só vai ter energia potencial gravitacional, tá? Substituindo, então, chegamos nessa expressão. Potencial lá no ponto A e cinética no ponto B. Agora, o que a gente pode fazer? Substituir as grandezas aí, né, pelas formulinhas delas, ó. Cinética no ponto B é mv quadrado sobre 2, potencial no ponto A é mgh. Trabalho de FAT é menos FAT vezes AB, né? Que é FAT vezes AB vezes cosseno do ângulo. O FAT aí é com deslizamento, portanto o movimento do bloco é para baixo, o FAT é para cima. Então o ângulo entre eles é de 180 graus, cosseno de 180 vale menos 1. Então a gente pode escrever direto que o trabalho do FAT com deslizamento é menos FAT vezes AB. Nesse ponto, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode e deve fazer, né? Primeiro, substituir o FAT por μ vezes força normal. E depois substituir aqui, né, o módulo do deslocamento AB por alguma relação com HA e talvez o próprio ângulo θ. Que relação é essa? Vamos pensar juntos? Seno de θ é HA, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é AB. Tá? Seno de θ é HA sobre AB. Portanto, o AB é HA sobre seno de θ. Tá? Você joga o AB para um lado, devolve o seno de θ para o outro. Tá? Concluímos que o AB, né, que o deslocamento AB, equivale a HA dividido por seno de θ. Então, vou fazer isso agora. Ó. Vou substituir o FAT por μ vezes força normal e substituir o AB por HA sobre seno de θ. Temos outro problema para resolver agora. No plano inclinado, a força normal não tem o mesmo módulo do peso.
Lembra que a força normal e o peso só têm o mesmo módulo? No plano horizontal. Então lembra como que era força normal no plano inclinado? Para quem quiser estudar isso, tem aula aí também sobre plano inclinado, né? Aplicações das leis de Newton, plano inclinado, bonitinho, aula teórica, aula de exercício, para poder rever isso aqui, ou ver, estudar, e aí sim conseguir entender essas coisas definitivamente, tá? Então aqui, ó, força normal é igual a peso vezes cosseno do ângulo, no nosso caso aí, cosseno de θ, tá? O que mais que eu posso fazer agora? Duas coisas. Vou substituir o peso por mg e vou juntar isso aqui tudo numa expressão única, tá? Vou multiplicar tudo isso aqui, né? Já com mg aqui, ó, por HA, e vou deixar tudo isso em cima do seno de θ, tá? Vou deixar assim, ó, só para ficar um pouquinho mais curto aí na tela, mais organizado. Chegamos nesse ponto onde a gente vai fazer três coisas simultâneas. Então, bastante atenção aqui para entender. A primeira, que talvez seja a mais simples de todas, é cortar a massa, né? Tem massa em todos os termos, então a gente poderia colocar em evidência aqui e cortar. Beleza, essa parte aí, tranquilinha. A segunda, que não é tão óbvia assim, porque eu não sei em qual ponto você aí que está assistindo essa aula está na matemática, na trigonometria, então eu não sei quanto disso você já domina. De qualquer maneira, eu vou usar aqui porque é importante. Foi o que era esperado lá na época para a OBF. Tá? Não era uma coisa que se você não fizesse, eles iam te dar errado, mas se vocês fizessem, eles iam ficar felizes. Tá, Epi? Para de suspense e fala logo. Então vamos lá. Seno dividido por cosseno é o que nós chamamos de tangente. Então, cosseno dividido por seno é o inverso da tangente, é 1 sobre tangente. Tá? Só que esse 1 sobre tangente recebe um nome, é chamado de cotangente. Então a gente vai destacar aqui o cosseno por seno e na próxima passagem eu já vou escrever cotangente, né? CoTG, tá bom? E a terceira e última coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar lá do item A que esse VB quadrado tem um valor. Lembra? Raiz quadrada de 5 vezes G vezes R. Nós vamos substituir esse VB quadrado por isso também. Beleza? Então vamos cortar as massas, vamos fazer esse destaque aqui lá do item A e vamos ver como é que ficou agora. Então ficou assim já limpo, ó. No lugar do VB ao quadrado 5RG, 2 já estava lá, G continua lá, HA já estava lá, esse HA aqui já estava também, Mi já estava, G já estava, cosseno sobre seno escrevi cotangente. Dá para ver o que vai acontecer agora, todo mundo ou não? Cortamos a gravidade? Bora lá? Cortou? E agora? Vocês conseguem enxergar uma solução aí para descobrir o HA? Talvez a melhor seja essa. Ó. Limpei, né? Vamos botar o HA em evidência aqui do lado direito. Ó. Coloquei. E agora acho que está fácil de isolar, né? Como isso aqui tudo é uma multiplicação do HA, nós vamos passar esse cara lá para a esquerda, dividindo, né? E aí, lógico que vou trocar de lugar aqui. Então, ficou HA igual a 5R dividido por 2 vezes 1 menos Mi, cotangente de θ. Entenderam por que eu falei no comecinho lá do problema? Que esse exercício aqui era completamente desproporcional aos demais que nós tínhamos visto? O ideal, né, era chegar nesse exercício já depois de ter feito vários exercícios de conservação de energia para não tomar um susto. Isso aqui é um dos exercícios mais trabalhosos. Eu nem diria para vocês que é dos mais difíceis, porque difícil ou fácil depende um pouco do seu nível de desenvolvimento, né? Mas dos mais trabalhosos, com toda certeza. Então, eu acho que não é uma decisão muito boa colocá-lo agora, aqui nesse momento. Talvez pudesse ter feito mais exercícios e depois, sim, no final, colocar um desse aqui. Tranquilo? Não, né? Mas vamos passar para o próximo? P353, um pequeno bloco de massa meio quilograma, inicialmente em repouso no ponto A, é largado de uma altura H igual a 1,6 metros. O bloco desliza sem atrito ao longo de uma superfície e colide no ponto B, com uma mola de constante elástica 100 newtons por metro. Veja a figura. Determine a compressão máxima da mola em centímetro. Esse, gente, já é legal, já é bonitinho, né? Talvez até uma troca de ordem aí nos exercícios do livro já ajudaria um pouco, tá? Esse é bem legalzinho, exercício bonitinho, tá? Então eu vou chamar de C um ponto que não está aqui por enquanto, que vai ser o ponto onde ocorre a compressão máxima da mola. Vamos entender? Soltou o bloco, ele desce, colide com a mola. Como ele tem velocidade, ele colide com a mola e a mola começa a deformar, né? Começa a se comprimir. Só que conforme a mola comprime, a força elástica atua para a direita do bloco. Como a força elástica é igual a K vezes X, onde X é a compressão, quanto mais a mola for comprimida,
mais você aumenta o X, e mais aumentando o X, mais aumenta a força elástica, até que vai chegar num momento em que essa força elástica vai ser capaz de parar o bloco. Esse é o ponto de compressão máxima. Pegou a frase? Vai chegar num ponto em que a força elástica é capaz de parar o bloco. Então, o ponto de compressão máxima, que eu vou chamar de C aqui, né, de máxima deformação da mola, é o ponto onde a velocidade do bloco se anula. E por que isso é importante? Porque está acontecendo aqui o tempo todo transformações de energia, né, trocas de energias dentro da modalidade mecânica. Então, a energia que aqui em cima era potencial gravitacional, durante a queda foi se transformando em cinética, 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 cinética. Nesse ponto, a energia cinética é máxima. Toda a energia do bloco está na modalidade cinética. No momento em que o bloco toca o ponto B, que ele toca a mola, parte dessa energia cinética começa a se transformar em energia potencial elástica. E conforme a mola vai se comprimindo, né, conforme vai aumentando o X, cada vez mais essa energia cinética vai se transformando em potencial elástica, até que em algum momento toda ela foi transformada exclusivamente em energia potencial elástica. Então reparem que ocorrem aqui pelo menos duas transformações bem claras. Potencial gravitacional para cinética, cinética para potencial elástica. Então, quer dizer, na prática eu nem preciso pensar nessa energia cinética, porque é como se toda a potencial gravitacional fosse transformada em energia potencial elástica. É isso que vai acontecer, tá? Então a gente vai escrever que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em C. Abrir as energias, tanto em A como em C, nós não temos energia cinética. A energia do A é potencial gravitacional e a energia do C é potencial elástica. Substituir as formulinhas, temos todos os dados aí, menos o X, né, evidentemente. E aí fazendo as contas, ó, meio vezes 10 é 5, 5 vezes 1,6 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 dividido por 100 é igual a x quadrado, portanto, x é a raiz quadrada de 16 por 100. Isso é bonitinho de fazer, porque a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 100 é 10. Todo mundo sabe que é mais ou menos 4, né? Mais ou menos 10, mas aqui se trata de uma deformação, né? Então a parte negativa não seria tão importante, a não ser que a gente estivesse pensando vetorialmente, que não é o caso, né? Que é só o módulo, tá? Então 4 por 10, 0,4 metros, né? Que é igual a 40 centímetros, já que ele está pedindo em centímetros. Então esse probleminha, gente, que é da Federal do Pernambuco, que fazia ótimos vestibulares de física, vestibulares muito bonitos mesmo, questões bem legais, é um exercício importante, exercício bacana de saber fazer, tá bom? Mais um então? Mais um osso, né? O 354 é outro desses bem complicadinhos aí, né, gente? Bem trabalhosos, né? E é mais um dos que eu acho que talvez não devesse estar aqui nessa série inicial de exercícios. Mas tá aí, né? Vamos fazer. Um objeto de massa 2 kg é acelerado até atingir a velocidade v, igual a 6 metros por segundo, sobre um plano horizontal sem atrito. Ele se prepara para fazer a manobra de passar pelo aro, loop, de raio 2 metros. A região após o aro possui um coeficiente de atrito cinético 0,3. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Item A. O objeto conseguirá realizar o loop? Justifique. Item B. Calcule a velocidade inicial mínima que o objeto deve possuir de modo a fazer o loop de modo seguro. C. Dado um objeto que tenha a velocidade mínima calculada no item B, qual seria a distância que o mesmo percorreria após passar pelo aro? Bom, todo mundo que está atento aí à leitura, né, gente, sabe que a gente tem que começar pelo item B, né? Você calcula primeiro a velocidade mínima que ele deve ter, e aí depois você vê se esses 6 metros por segundo, que é o que ele de fato possui, é suficiente, né? Ou seja, é maior ou igual essa velocidade mínima para conseguir completar então a manobra. Vamos lá então no B? Então, ó, começar desenhando aqui o nosso aro, né, o nosso loop, colocar aqui, chamar esse ponto de A, esse ponto de B, e aí a primeira coisa é escrever que a energia mecânica em A é igual a em B, né, já que dentro do loop não temos atrito, né? Então, não tem dissipação, portanto a energia é igual. Energia em A, quem que é? Energia cinética.
Potencial gravitacional é igual a zero porque não tem altura e potencial elástica não tem qualquer menção aí no exercício. Que é energia em B? Energia potencial gravitacional e energia cinética. Como vimos aí em alguns casos atrás, ele tem que passar aí com uma certa velocidade, ele não pode parar aqui, né? Então ele tem que ter potencial gravitacional sim, por conta da altura, mas um pouco de cinética. Beleza? Bora então começar a desenvolver, vai. Bom, nesse ponto é substituir as formulinhas, né? Podemos aí cortar a massa, estamos com essa expressão aqui e encontramos um problema. Tudo bem, eu quero saber qual é a menor velocidade que eu tenho que ter no ponto A para conseguir completar o looping. Mas e a velocidade no ponto B? O que eu faço? Então aí lembra que a gente fez nos últimos casos aí? Coloca o bloquinho lá no ponto B e coloca as forças que atuam nele, peso e força normal. A resultante dessas duas forças é peso mais força normal. E essa é a resultante centrípeta, já que se trata aí de um movimento circular, né? Um movimento circular sem nenhuma força tangencial, tá? Então eu vou abrir aqui, né? Força resultante centrípeta mv² sobre R. Já coloquei o R como maiúsculo, né? Que é o raio aqui do aro, né? Força normal e o P é igual a mg, tá? E aí nós vamos cair naquela situação, lembra? A menor velocidade que ele precisa ter, né? O VB aqui mínimo para ele conseguir passar aqui agora, né? Para ele não cair, ele vai ocorrer quando a força normal for muito pequenininha. A gente diz que ela tende a zero, né? De tão pequena que ela é uma força muito pequena, tá? Aí a gente pode praticamente igualar a zero, então, corta as massas. Daqui então eu vou escrever que VB² é igual a RG, expressão que eu vou parar, né? Não vou desenvolver escrevendo que VB é igual a raiz quadrada de RG, porque o que a gente precisa usar é justamente o VB², né? Ó, lá no ponto onde tínhamos parado, tá? Então vamos destacar aqui, vamos destacar lá, substituiu, e agora percebeu, ó, meio RG mais 2RG dá 2,5 RG, vezes esse 2 aqui dá 5 RG. Rolou um déjà vu aí? Você fala, Epifa, eu já tinha visto isso, você já tinha mostrado há pouco tempo atrás. Inclusive, eu tinha perguntado se podia decorar que a velocidade mínima que eu preciso ter aqui no ponto A para completar o looping era igual a raiz quadrada de 5 vezes raio vezes gravidade. Você até disse que não convinha, que era difícil aparecer. E logo agora está aparecendo de novo? Pois é, né? Estou tomando bronca aqui na minha própria aula, né? Na verdade, não aparece mesmo muito, né? E eu gostaria que você aprendesse a desenvolver isso aqui, né? Decorar isso aqui é um caminho possível, tá? Se o looping for sem atrito, a mínima velocidade que um objeto tem que ter aqui para conseguir passar pelo looping é igual a raiz quadrada de 5 vezes o raio vezes a gravidade. Ó, aqui na prática, olha como é que fica, ó. O raio vale 2, a gravidade 10, 5 vezes 2, 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10. O menos está na cara que não nos interessa aqui, porque não estamos discutindo nada relacionado ao referencial. Então, VA, 10 metros por segundo. Tá bom? Agora, acho que dá para a gente responder o A. Lembra o que estava acontecendo no A? Você tinha o bloquinho com 6 metros por segundo e a pergunta dele é, e aí, esse bloquinho consegue completar o looping ou não? Não, né? A mínima velocidade que ele tem que ter aqui, nesse caso, é de 10 metros por segundo. Vamos responder o A, então? Como V é 6 metros por segundo, ou menor que 10, o objeto não consegue completar o looping. Beleza? A justificativa é a conta, né, do item B e essa frasezinha aqui. Maravilha? E aí estamos aptos a fazer o item C. Lembra dele? Se o bloquinho chegar lá no comecinho do ar, com velocidade 10, né, que é a mínima necessária, isso que ele fala no enunciado. Então ele vai completar o looping, e aí qual distância que ele percorre depois do looping, sabendo que ali, naquele trecho pós-looping, há um atrito cujo coeficiente é 0,3. Tá? Então, vou começar descrevendo aqui. Ó. Se ele chegar lá com velocidade de 10 metros por segundo, ele vai completar o looping onde não tem atrito e vai terminar o looping com velocidade também de 10 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade inicial nesse trecho aqui, ó, que eu vou chamar de AC. Tá? O bloquinho veio aqui, aí ele deu o looping, chegou aqui. Daqui até o ponto C ali, ó, ele sofre a ação de um FAT, e essa velocidade, 10 metros por segundo, é a velocidade inicial dele nesse trecho aqui AC. Beleza? Deu para sacar? Tá? Nesse trecho aqui, o peso e a normal tem mesmo módulo, portanto, eles se anulam, e a única força que atua sobre o bloco é
justamente o FAT. Então, posso escrever que o FAT é a força resultante. Epifa, para quê? Bom, porque ele está pedindo ΔS. ΔS no trecho AC. De onde que eu consigo tirar ΔS? ΔS igual V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Não rola muito bem, porque eu não tenho nenhuma menção de tempo aí no enunciado. E a outra opção seria usar a Torricelli, justamente porque eu não tenho tempo. Né? Então, o melhor caminho, o caminho mais curto é tentar o Torricelli. Só que para usar a Torricelli, e também para usar o primeiro caso, que a gente já descartou por conta da falta do tempo, nós precisaríamos da aceleração. E aí, para descobrir a aceleração, a gente tem que apelar para a dinâmica. Tá? A gente tem que fazer aparecer a força resultante. Essa força resultante é MA. O FAT é μ vezes força normal. Como eu já disse, o módulo da força normal é igual ao módulo do peso, por se tratar de um plano horizontal. Então, posso substituir a força normal por mg, corta as massas e descobrir que o A é μ vezes g. Tá? O μ desgraçado, né, que o vestibular deu 0,3. Podia ter dado um μ 0,2 ou 0,4, mas 0,3 é o pior possível aí para os dados. Mas, enfim, foi o que ele deu. Né? E aí, Torricelli, tá? O V vale 0, né? Ele vai parar no final, lá no ponto C. Né? O V0 do trecho AC é 10. A aceleração vale menos 3, porque o V0 e ele, né, a aceleração, ela tem sinais opostos. Tá? E aí ficou ali, ó, 0 igual a 100 menos 6 ΔS. Jogue esse ΔS para a esquerda. 6 ΔS igual a 100. Portanto, ΔS é 100 sobre 6, que dá uma dízima. 16,66666, portanto, ali 16,7 metros aproximadamente. Tudo por conta desse A ser igual a 3, né? Se esse A fosse 2, bacaninha, ficaria 100 dividido por 4, daria 25, né? Bonitinho, bastaria que o μ fosse 0,2, né? Mas, enfim, podia dar o μ que quisesse, os caras foram dar bem o 0,3. Faz parte. Bora pro último, gente! P355, VUNESP, na figura abaixo, uma esfera de massa 2 kg é abandonada do ponto A, caindo livremente e colidindo com o aparador que está ligado a uma mola de constante elástica 20.000 newtons por metro. As massas da mola e do aparador são desprezíveis. Não há perda de energia mecânica. Opa, importante. Admita G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na situação 2, a compressão da mola é máxima. Determine as deformações da mola quando a esfera atinge sua velocidade máxima e quando ela está na situação 2, medidas em relação à posição inicial B. Bora! Nessa tela aqui eu vou definir que essa altura, né, que é a altura correspondente à compressão máxima da mola, né, que nos dá uma variação aqui de 5 metros, tá? É a altura 0. Tá? Isso vai ser importante aí para o referencial de medida de energia potencial gravitacional. Então vamos lá no item A. Ó. Desenhei ali, né, reproduzir a situação 1, e essa bolinha vai cair aqui até esse ponto B, que é o ponto onde ela toca a mola, tá? Toca essa plaquinha aqui, né, que está ligada à mola. Nesse ponto, o que começa a acontecer com a bolinha? Além de ter a força-peso, né, a puxando para baixo, né, mg, o tempo todo, surge uma força elástica. Só que força elástica é Kx. Então essa força, enquanto o x for pequenininho, ela também é pequenininha. E em algum momento ela vai ser ainda menor que o peso. Enquanto a força elástica for menor que o peso, a gente continua tendo uma resultante para baixo. Enquanto a gente tiver resultante para baixo, a bolinha continua ganhando velocidade. É verdade que, conforme a força elástica vai aumentando, essa resultante para baixo, que é peso menos ela, força elástica, vai diminuindo, e aí a bolinha vai ganhando menos velocidade. Presta atenção nessa frase. Vai ganhando menos velocidade, mas continua ganhando. Quando ela para de ganhar velocidade? No momento em que a força elástica alcançar o mesmo valor do peso. Aí a resultante vira 0 e desse ponto ela para de ganhar velocidade. O que vai acontecer aí? Ela vai parar de ganhar velocidade, mas ela ainda tem energia, então ela continua descendo, continua deformando a mola e desse ponto em diante a força elástica vira maior que o peso. Então ela começa a frear, até parar lá embaixo na figura, né, da situação 2. Legal? Deu para entender? Vamos descrever isso aqui então. Enquanto o peso for maior que a força elástica, a bolinha segue acelerando para baixo. Quando o peso for igual à força elástica, a resultante é 0. Daí a gente chegou na velocidade máxima. E é com essa expressão aqui que eu vou trabalhar com vocês. Peso é mg e força elástica é Kx. Notem que todos os dados, menos esse x aí,
nós temos a massa é 2, a gravidade é 10, o K vale 20 mil. Então, 2 vezes 10 é 20. E aí nós vamos dividir, então, 20 por 20 mil. E 20 por 20 mil dá 0,001 metro, né? 1 vezes 10 a menos 3 metros. E esse 10 a menos 3 é o que nós chamamos de mili. Tá? Então, aí nós temos 1 milímetro. Tá? Poderia deixar 1 vezes 10 a menos 3 metros? Claro, poderia perfeitamente. Só quis destacar que é logo no comecinho, né? A bolinha toca na mola, ela deforma 1 milímetrozinho, chegou na velocidade máxima, dali para frente ela já começa a frear. Isso está acontecendo, claro, né, gente? Porque o K é enorme, né? Ó, o K dessa mola aí é de 20 mil newtons por metro. Então, praticamente deformou só um pouquinho, a força elástica já é grande, e aí já começa a frear a nossa bolinha aí. Beleza? O A? Bonitinho, né? E o B? Vamos desenhar aqui primeiro a situação do B. Então, a bolinha vai cair agora por 5 metros e ela vai atingir a deformação máxima da mola. Já vimos exercícios anteriores, especialmente naquele lá da Federal do Pernambuco, que no ponto em que a deformação da mola for máxima, a velocidade é nula, a velocidade é zero, tá? Como eu adotei esse ponto aqui como ponto de altura zero, então a gente vai dizer que toda a energia potencial gravitacional desta bolinha se transforma nesse ponto em energia potencial elástica. Notem que tem uma transformação aqui no meio, né? A potencial gravitacional se transforma em cinética, e a cinética se transforma em potencial elástica de volta. Portanto, a potencial gravitacional acaba se transformando em potencial elástica. Tá? Entendido isso, vamos chamar os pontos de A e C, né? O ponto B já era do item A, né? Energia mecânica em A igual a C. Abrir a energia mecânica, não temos cinética em A e também não temos cinética em C. E aí só colocar as formulinhas, mgh, K, x máximo quadrado sobre 2, substituindo tudo, massa, gravidade, altura tem, K também tem, X é o que eu quero descobrir, 2 vezes 10 é 20, vezes 5 é 100, vezes 2 é 200. Vamos encontrar então que o X máximo ao quadrado é 200 dividido por 20 mil, ou seja, que o X máximo é a raiz quadrada de 200 dividido por 20 mil. Se eu simplificar isso aí, vai dar 1 sobre 100, e a raiz quadrada de 1 sobre 100 é 1 sobre 10, tá? 0,1 metro, ou, se alguém preferir aí, 10 centímetros. Aí já deformou um pouquinho mais, né, em relação ao item A. Maravilha? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí a aula. Fizemos vários exercícios nessa aula. Essa é uma aula bem importante, né? São exercícios fundamentais aí para quem tem pretensões de fazer Enem e grandes vestibulares. Tem bastante teoria, né? Muita revisão. Quem gostou, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Se inscreve também no canal e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Recomendo o vídeo, recomendo o canal para os amigos aí, para as pessoas que estão estudando física. Bons estudos, beijo para todo mundo, fui.